estudando a equação reduzida da reta. Consideremos a equação da reta ax mais by mais c igual a zero. Supondo b diferente de zero, podemos expressar y em função de x, como veremos a seguir. Note, você tem a equação ax mais by mais c. Vamos passar ax e c para o lado direito da igualdade. O ax vai ficar negativo e o c vai ficar negativo. Para isolar y, precisamos passar o b que multiplica y dividindo ax e c. Então, nossa expressão vai ficar y menos a sobre b, que multiplica x, menos c sobre b. Observe que o valor de menos AB vai se chamar para nós agora M, que é o coeficiente angular. Menos C sobre B vai se chamar N, que é o coeficiente linear. Então, nossa equação vai ficar y igual a mx mais n. Y mx mais n, esta é a forma denominada equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta só é possível para as retas não verticais, pois somente elas têm coeficiente angular. Determine a equação reduzida da reta, que passa no ponto A 2 e 4 e B 4 e 6. A primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar a equação geral da reta, que a gente já aprendeu no outro vídeo. Vamos colocar um determinante, xy no início, xy no final. 2 e 4 o ponto A, 4 e 6 o ponto B. Vamos multiplicar na diagonal. X vezes 4, 4x. 2 vezes 6 mais 12. 4 vezes y, 4y. Agora, vamos fazer a diagonal voltada para o lado esquerdo, sempre multiplicando o resultado do produto por menos 1. Então, y vezes 2 dá 2y, vezes menos 1, menos 2y. 4 vezes 4 dá 16 positivo, vezes menos 1, menos 16. 6 vezes x dá 6x positivo, vezes menos 1, menos 6x. 4x menos 6x dá menos 2x, mais 4y menos 2y dá mais 2y. 12 positivo com menos 16 fica menos 4. Ainda não obtemos a equação geral da reta. É preciso simplificar a expressão. Note que o valor que acompanha o x, o valor que acompanha o y e o valor que fica sozinho, que são A, B e C, são múltiplos de 2. Então, a gente pode dividir a expressão por 2. Como o nosso A deu negativo, menos 2, vamos dividir então por menos 2 para nos livrarmos do sinal negativo, porque a equação geral deve ter sempre x positivo. Vamos ter então x menos y mais 2, porque a gente dividiu menos 2 por menos 2, deu mais 1. 2 positivo dividido por menos 2 deu menos 1. Menos 4 dividido por menos 2 deu 2 positivo. Aí está a equação geral da reta. Como o exercício quer a reduzida, a gente vai isolar o y. Então, vamos ficar com menos y igual a menos x menos 2. Sempre que você tiver a equação reduzida da reta, o valor de y deve ser positivo. Então, multiplique a expressão por menos 1, ficando, então, com mais y mais x mais 2. Essa é a expressão reduzida da reta que a gente tinha como x menos x mais 2. O significado dessa expressão. Olha, observando a equação reduzida, nós podemos afirmar que a reta tem um coeficiente angular
m igual a 1, o número que acompanha o x. E o número que fica sozinho vai ser para nós, na reta, o ponto que corta y, que no nosso caso vai ser 2 unidades acima da origem. Então, o ponto vermelho que você vê aí é o ponto do coeficiente linear, n igual a 2. Como é que eu fiz para achar 2 e 4 e 4 e 6? É só você lembrar que a equação reduzida representa a função do primeiro grau. Em uma função, todo elemento do domínio, ou seja, qualquer x, tem uma única imagem. Basta eu chutar um valor para x que eu vou achar uma imagem. Eu chutei para x2, encontrei a imagem 4. Chutei para x4, encontro a imagem 6. Da equação reduzida da reta S, 3x menos y mais 5. Vamos pegar então a equação 3x menos y mais 5 e vamos isolar o y. Vai ficar menos y menos 3x menos 5. Temos que multiplicar por menos 1 porque o y deu negativo. Vai ficar então y mais 3x mais 5. O número que acompanha o x, que está marcado em azul, o 3, é o m. E o número que fica sozinho, o 5, é o n. O m é o coeficiente angular, o n é o coeficiente linear. O significado disso tudo é que você observando a equação reduzida, você pode afirmar que a reta tem coeficiente angular m igual a 3, o número que acompanha o x. A reta corta y 5 unidades acima da origem, porque o seu n, que é o número que fica só, foi 5. Logo, passa em cima do ponto 0 e 5. Para encontrar outros pontos quaisquer da reta, eu posso usar qualquer valor para x, para encontrar uma imagem. Por exemplo, x igual a 1. Eu pego a equação y igual a 3x mais 5. No lugar do x, eu coloco o número 1, que é o domínio, e vou verificar qual é a imagem que eu encontro. 3 vezes x dá 3, mais 5, 8. Então, o meu y é 8. Quando o meu x é 1, o valor de y é 8. Então, o meu ponto é 1 e 8. Já temos 2 pontos, podemos desenhar uma reta. Colocamos, então, o eixo xy, marcamos o ponto 1 e 8 e o ponto 0 e 5. Marque, então, com a régua a reta S em azul. Está aí a reta S para você ver. Podemos estabelecer, então, uma relação entre a forma reduzida da reta e a equação afim. O y, nx mais n, e a f de x a x mais b. O m, que acompanha o x, equivale ao a, que acompanha o x na função. O m indica a declividade, ou seja, a condição de crescimento ou decrescimento da reta. O número que fica só, o n, é a intersecção com o eixo y, que também na função do primeiro grau indica isso, a hora em que a f de x tem x igual a 0, ou seja, você tem a f de 0.